Minha pergunta é exatamente esta. O que o livro fala sobre si mesmo? Número 1. Apocalipse está escrito em símbolos. É um livro simbólico. Capítulo 1 tem um homem João, literal. Tem o Ilha de Patmos, literal. Capítulo 2 e 3 tem 7 igrejas da Ásia, literais. Então a história começa em capítulo 4. E de capítulo 4 até o final do livro é um livro simbólico. Como nós sabemos que é um livro simbólico? O primeiro versículo diz isso. E nós já estudamos isso. Até capítulo 12 diz: um sinal, um símbolo apareceu no céu. Uma mulher vestida do sol, com estrela com 12 estrelas, estava de pé na lua. Literalmente. Não, versículo 3 diz outro sinal, outro símbolo apareceu, um grande dragão com 7 cabeças, 10 chifres, diademas, cauda, arrastou a terça das estrelas, literalmente, não, diz em versículo 3 um símbolo. Capítulo 15 diz outro símbolo apareceu. O livro é simbólico. Primeira coisa, é simbólico. Segunda coisa, e nós já vimos alguns símbolos que a gente usa símbolos todo dia para comunicar, e nós conversamos sobre essas. A segunda chave para entender o livro, Apocalipse, é sobre eventos que acontecerão em breve. Desde o primeiro versículo até o último. E muitos entram. Essa é só uma pequena amostra. Mas do primeiro capítulo até o último capítulo diz: os eventos neste livro vão acontecer em breve. Estamos falando imediatamente, vão começar depois de entregar a carta. Até quando você lê capítulo 2 e 3, que nós vamos fazer semana que vem, diz que essas igrejas estavam prestes. Essa palavra prestes é repetida tantas vezes, prestes a sofrer. Era para acontecer mesmo. Então, o livro fala isso vez após vez. Terceira coisa para entender o Apocalipse, que nós vimos na semana passada. Terceira chave, Apocalipse foi dado para confortar os cristãos perseguidos. E como nós falamos semana passada, cada página tem a sangue de cristão. Cada página. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Por pregar a verdade sobre Jesus é Deus. Ele morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou. Esta igreja é a única igreja onde você pode se salvar. Só tem uma igreja, não tem N igrejas. Nessa cidade as pessoas cansam desta igreja, nem alguém me ofendeu. Eles vão para uma outra igreja. Não importa a denominação. Essa é a nossa realidade. A Bíblia fala de uma igreja só. E se alguém se ofende e vai se afastar, ou você afastou da igreja. Mas estão na outra denominação. Não está com Cristo. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse vai chamar você para arrependimento. É isso que vai acontecer. Só existe uma só. Talvez tenha diversas congregações em cidades diferentes. Mas essa igreja, por ser fiel a Cristo e falar pura verdade, foram perseguidos pelos romanos. E Jesus escreveu para confortá-los. Sim, você vai morrer na perseguição. Mas você vai viver por toda a eternidade enquanto os outros estão sofrendo aqui. A segunda morte. Quarta chave para entender esse livro que nós falamos semana passada. Para vocês que faltaram na semana passada, é uma pena. Pegue a gravação, leia as anotações, porque você perdeu o que foi ensinado na semana passada, você não vai entender nada desse livro. Então é uma boa ideia, pegar a gravação, leia as anotações. Se faltou a semana passada, eu tenho as anotações aqui, e só me pegar no intervalo e pode encaixar na sua apostila. Mas a quarta chave para entender o Apocalipse. Apocalipse identifica o dragão e as duas bestas. Esse é um livro simbólico. E nós temos pessoas literais que são fantasiados no livro. Eles têm uma fantasia, uma máscara. Um deles é um dragão. E os outros dois são bestas. É a fantasia no livro simbólico, mas eles representam alguém de verdade atrás da máscara.
Então nós passamos semana passada detalhadamente lendo, não um versículo aqui, um versículo lá. Não, nós lemos Apocalipse capítulo 13, capítulo 17 inteiro, Daniel capítulo 7 inteiro, não um versículo aqui ou lá, como alguns gostam. Eu assisti um vídeo hoje, um versículo aqui, um versículo lá, muita bobagem. Mas o cara vai tomar o tempo ler o capítulo todo e ver o que o texto falou, você vai ver uma outra coisa. Mas começa o dragão. Quem é o dragão? É uma imagem. Mas quem está atrás desta fantasia? Se você ler capítulo 12, 3, o capítulo 12, versículo 9, o capítulo 20, versículo 2, ele fala claramente: o dragão é a antiga serpente, o diabo, também chamado Satanás. Ele não quer que você perca este ponto. É ele. Aquela que apareceu para Eva, lá em Gênesis 3. Então, claramente identificado. Nós não temos que adivinhar. O livro fala quem é. Então, nós falamos sobre a primeira besta, como é descrito em capítulo 13. E é claro, e nós falamos sobre diversos símbolos de animais semana passada. Mas quem é esta besta? Quando nós lemos capítulo 13, e se você analisar, governa o mundo, tem diademas de rei, está perseguindo cristãos, é idêntico à imagem encontrada em Daniel 7, idêntico, e era um reino mundial. E quando você pega essas pistas, qual é o único império mundial na época que está construído em 7 colinas? Os romanos. É tão óbvio, ninguém que nem pode nem perder essa, porque ele colocou uma linguagem tão explícita. A segunda besta, o que é interessante sobre a segunda besta? A segunda besta não é alguma coisa futura depois da primeira besta. No livro diz que a primeira besta e a segunda besta se levantaram juntos, trabalhavam juntos e foram derrotados juntos. E não é uma coisa que veio mais tarde na história. E nós descobrimos que é uma seita dentro do Império Romano que forçava pessoas a adorar as imagens, os ídolos dos imperadores mortos, para adorá-los como se fossem Deus Todo-Poderoso. Esse é puro primeiro século Império Romano. Então nós já conversamos sobre a identificação do dragão e as duas bestas. Então nós falamos sobre a quinta chave para entender o livro. Tem uma prostituta em capítulo 17. E nós vemos a cena, um artista tentando desenhar o que viu no texto. Ela está sentada em cima do Império Romano. E Apocalipse identifica a prostituta, no final do capítulo 17, versículo 18, como uma cidade. A cidade que reina, naquela época, sobre o mundo. E a única cidade que reinava sobre o mundo naquela época, eu estou falando, o capital do mundo era a cidade de Roma, facilmente identificada. Uma coisa que nós vimos, esta moeda. Um amigo meu, ele deve ter uns 84 anos agora. Ele estava no museu britânico, olhando na história do Império Romano e olhando nas coisas, e ele encontrou esta moeda lá. É tão impressionante esta moeda do plano do primeiro século que ele tirou uma foto e mandou para mim. Ele diz: olha, num lado você tem o imperador Vespasiano, ele é antes do Domiciano. E no outro lado da moeda, você tem uma mulher vestida com luxo, sentada em 7 colinas, e o que está escrito embaixo? Roma. Você acha que o primeiro cristão que leu este livro pela primeira vez tinha uma dificuldade em identificar a prostituta que estava perseguindo eles todo dia? Estão sendo presos pela Roma? Eles sabem exatamente quem é. Então, nós identificamos a prostituta. Sexta chave, super interessante. Apocalipse identifica os 1260 dias. Essa época de tempo no livro, nós encontramos 5 vezes só, em capítulos 11, 12 e 13. 2 vezes é chamado 1260 dias, 2 vezes é chamado 42 meses, uma vez é chamado 3 anos e meio, e de vez em quando você encontra no Apocalipse ou em Daniel tempo
templos e meio templo. E todas essas épocas, é exatamente a mesma época. 1260 dias é exatamente 3 anos e meio. 42 meses, exatamente 1260 dias, é o mesmo tempo. Mas não é literal. Este é um livro simbólico, é uma época de tempo. E qual é esta época de tempo? Nós já estudamos isso, mas a época de tempo é a cidade santa está sendo pisada. É uma época quando as 2 testemunhas de Deus são mortos depois de profetizar. É época que a mulher, em capítulo 12, aquela mulher que pertence a Deus, intocável, protegida por Deus. É uma época que a besta persegue os santos. É uma época de perseguição do povo de Deus da parte do Império Romano. É só isso que significa. É um símbolo, um número que significa uma época de tempo. E quando você olha na história do passado, a época começou no ano 90 com Domiciano sentado no trono de Roma e foi até Constantino sentar no trono. Não foi uma perseguição constante, mas tinha momentos ferozes e outros momentos sem perseguição nenhuma. E nós falamos um pouquinho sobre números simbólicos, só de apresentá-los, mas nós vamos falar sobre números simbólicos com todos esses 1000 anos, 1044, 1000, 7 selos, 666. Nós vamos falar sobre esses números numa outra noite. Eu só queria apresentar que o livro de Apocalipse comunica com símbolos. Não é literalmente 144 mil. Não é literalmente 1000 anos. São números simbólicos. Como nós usamos símbolos, números simbólicos o tempo todo hoje para comunicar horário, data, e assim por diante. Hoje, então, verso número 7. Esse é onde vamos começar hoje, onde terminamos semana passada. A 7ª chave para entender Apocalipse. Apocalipse identifica o reino. Apocalipse identifica o reino. O livro do Apocalipse fala de um reino e dá informação sobre o reino que é útil para entender o livro. Agora, pensando sobre alguns amigos na praça religiosa, desde que alguns ensinam que o reino de Deus no Apocalipse será futuramente um reino de Cristo na Terra por 1000 anos, é importante ver o que o livro de Apocalipse fala sobre o reino de Deus. Então, capítulo 1. Vamos começar bem no primeiro capítulo. Vamos ver a primeira vez que o reino de Deus é mencionado no Apocalipse. Muitas vezes quando pessoas falam do reino de Deus no Apocalipse, eles querem começar no capítulo 20. Nós vamos chegar lá. Ou alguns dos nossos amigos na praça que tem uns estandes lá no centro e ficam tão educados. No passado batiam todo sábado nossas portas. Agora eles têm estandes, eles ficam lá tão educados, batem um papo como se no centro do Guarapuava. Eles falam sobre capítulo 5. Eles nem consideram o primeiro capítulo. Mas o que nós vamos fazer, começando no primeiro capítulo, depois vamos para o capítulo 5, e eventualmente, mais ou menos no final, nas últimas noites de nosso estudo, nós vamos ver o capítulo 20 e é claríssimo o seu significado. Mas antes de chegar em capítulo 20 e ver algo torta de pensamento sobre o reino, que tal a gente ler o primeiro capítulo? Capítulo 1, versículo... Até vamos começar no versículo 5. Falando desta revelação que é de Jesus Cristo, que é a testemunha, ou mártir fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. O que Jesus fez? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quando Ele nos libertou? Uns 60 anos antes. Numa cruz, Jerusalém. Está vendo o verbo no passado? Nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6.
E o que mais Jesus fez naquele dia? E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Alguém viu o verbo no passado? Ele nos constituiu reino. Não é um verbo interessante? Nós aprendemos muito desta frase simples. João fala do reino como algo que já existe na sua época. Cristo já constituiu no passado o seu reino. Portanto, João e os cristãos das 7 igrejas da Ásia que leram o Apocalipse já estavam dentro do reino. O reino é composto de cidadãos que são sacerdotes. Portanto, é um reino espiritual e não um reino sobre um território físico na terra. Vamos ver a segunda vez que a palavra reino é usada no livro de Apocalipse. Lá no primeiro capítulo 1, versículo 9, diz: Eu, João, a pessoa que está escrevendo a carta, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Quem é vocês? As 7 igrejas da Ásia. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Estamos sofrendo junto, né? Diz João, está nele de Patmos. Nós somos companheiros no sofrimento. No reino, porque nós já estamos dentro do reino. E na perseverança, porque nós estamos perseverando juntos, não é verdade? Em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João escreveu às 7 igrejas da Ásia que ele e os participantes das igrejas eram companheiros no reino. Este povo que leu o livro já estava no reino no primeiro século. Capítulo 5. A próxima referência ao reino no livro de Apocalipse. Eu sei que entre capítulo 1 e capítulo 5, a palavra trono é usada várias vezes. Menciona o trono de Satanás, ele acha que está reinando. E tem o trono de Deus, ele está reinando. Mas a palavra reino, a próxima referência é capítulo 5, versículos 9 e 10. E aqui é uma leitura de pepino para algumas pessoas. É aqui onde nossos amigos que ficam no centro querem conversar um pouquinho. Eles querem falar sobre versículo 10. Ótimo. Que tal a gente fala sobre versículo 9 primeiro? Então versículo 10 vai fazer sentido. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Quem? Aquelas que estavam ao redor do trono. Os 4 querubins, os 24 presbíteros, quem mais estavam lá? Os milhões de anjos. Eles estão cantando e adorando a Deus. E o cântico foi assim. Eu gostaria de cantar essa, mas eu não conheço a melodia. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de todo tribo, língua, povo e nação. Estão vendo os verbos no passado? Fostes morto, passado. E com teu sangue compraste, passado. Versículo 10. Tu os constituíste, passado. Passado o quê? Tu os constituíste reino. Quem? Quem foi comprado? Quem faz parte? Tu os constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus.
e o pepino para algumas pessoas. E eles, quem? Quem foi comprado? Quem faz parte do reino? E eles reinarão sobre a terra. Estão vendo o verbo no futuro agora? É futuro, eu sabia. Aguarde. Vamos pensar junto. Aqui em Apocalipse 5, versículo 10 e 9, o reino é mencionado de novo. Aqui Cristo é louvado porque Ele compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino. Então, antes deste livro do Apocalipse ser escrito, antes de João ir na ilha de Patmos, antes, Cristo já tinha estabelecido o seu reino e pessoas do mundo inteiro faziam parte. Olha em Marcos 9:1, só por uma curiosidade. Vamos voltar na história uns 60 anos antes. Marcos capítulo 9, Jesus está fisicamente vivo na terra, não foi crucificado ainda. Marcos capítulo 9, versículo 1. E quando eu vou bater um papo com nossos amigos lá no centro, com o stand deles, eu estou mostrando a Bíblia e eles estão tentando me dar uma revista. Eu estou tentando dar a Bíblia e eles só querem me dar a revista. Um dia, diz, vamos falar na Bíblia. Eles seguram uma revista na frente da cara deles. Eu só quero falar de revista. E é por isso que eles não estão entendendo, porque eles só estão lendo revistas ao invés de ler a palavra de Deus. Mas a Marcos capítulo 9, versículo 1. Eu levanto isso, eu tenho que ir agora. Tenho que ir, eles vão embora. Marcos 9:1, Jesus falando, e lhes disse, esse é Jesus falando com seus discípulos. Você tem que voltar para o versículo 34 do capítulo anterior para ver o contexto, diz, capítulo 8, 34. Então ele, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele está numa conversa com a multidão, mas principalmente treinando os 12 discípulos. Capítulo 9, versículo 1. E lhes disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Jesus fez uma garantia para a audiência. Alguns de vocês vão morrer fisicamente. E outros de vocês não vão morrer fisicamente até você ver com seus próprios olhos o reino de Deus chegar com poder. É por isso que Jesus falou com Nicodemos, que estava à noite lá. Ele diz, você tem que nascer de novo para ver o reino? Eu sempre estou perguntando para pessoas, você pode ver o reino? Não, eu acho que está faltando alguma coisa na sua vida. Jesus diz que tem que nascer da água do Espírito para entrar no reino. Talvez sua oração que você fez pedindo Jesus entrar no seu coração não é o novo nascimento de Jesus Cristo. O novo nascimento de Cristo é com água e com Espírito envolvido. Agora você está vendo o reino. Agora está dentro do reino. Mas Nicodemos não entendeu isso ainda, porque nos dias de Nicodemos é como nos dias de Marcos 9, o reino ainda é futuro. Mas ele diz, vai chegar nas suas vidas. Vocês vão ver o reino chegar com poder. Quando aconteceu? 3 anos depois, Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, Pedro ficou de pé e diz, adivinha o que acabou de começar hoje? Últimos dias, estamos aqui em Jerusalém. Ele começou a citar Isaías 2, Daniel capítulo 2, Joel capítulo 2, a ficha caindo, o reino começou, não é um palácio físico. A igreja, essa não é a casa de Deus, este argamassa de tijolo. Não, esse é só argamassa. O reino de Deus é um povo que dobrou o joelho para Jesus, que obedece a Ele como mestre e Senhor. É um grupo de pessoas que obedece exatamente o que o rei fala. 3.000 decidiram nascer da água do Espírito. Em Atos 2, o reino começou. Este versículo de Marcos 9:1, ou melhor, Apocalipse, vamos voltar para Apocalipse.
Eu já falei demais. Até se um dia vocês querem fazer o curso de teologia bíblica juntos, nós podemos ver essas coisas detalhadamente. Nós já estudamos no passado, mas eu vou repetir no próximo curso. Mas em Apocalipse 5, 9 e 10, este versículo fala, como já foi falado em capítulo 1, que os cidadãos são sacerdotes, enfatizando a natureza espiritual do reino. Esta passagem acrescenta que estes reinarão sobre a terra. Ele não diz na terra, ele diz sobre a terra. Uma grande diferença. Mas vamos analisar o que ele quer dizer aqui sobre reinar sobre a terra. O ponto, mesmo que este povo cristão seja perseguido, este povo eventualmente será vitorioso, como é visto pela promessa que este povo reinará ou será vitorioso sobre aquelas habitantes da terra. Olha em capítulo 6, e nós já olhamos em capítulo 6 brevemente, vamos olhar brevemente de novo, mas daqui uma semana ou duas nós vamos ver detalhadamente. Mas capítulo 6, versículo 10, 9 e 10, você tem almas debaixo do altar que foram mortos por causa da palavra de Cristo. Este versículo 9. Versículo 10. Eles, estas almas que foram mortos por causa da palavra de Deus, eles clamavam em alta voz. E a pergunta do livro que tem que ser respondida: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Você tem dois grupos de pessoas: cristãos e habitantes da terra. Já somos no reino, rei. Quanto tempo nós vamos deixar eles ganhando o jogo? Quando vai lidar com eles? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Guarde só um pouquinho mais. Eles estão no reino. Mas eles estão num jogo, uma batalha feroz. Para ver quem vai ser vitorioso. Olha em capítulo 15 e deixe-me mostrar onde este livro está indo com essa ideia sobre este reino, já constituído reino, reinará. Eles vão reinar futuro sobre quem? Capítulo 15, versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, esta cena lá no céu, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles venceram. Ganharam um jogo. Campeão do mundo. Taça. Por toda a eternidade. Ninguém vai tirar a Copa do Mundo deles. Eles ganharam. Eles venceram. Deixe-me ver se eu posso colocar uma ilustração para vocês. Aqui no mundo de futebol, aqui no Brasil, as diversas equipes pela pátria inteira, ou pelo mundo inteiro, neste nível, estão jogando jogos. E tem duas equipes em algum lugar escondido no mundo atualmente, e eles estão ganhando e derrotando, e outras equipes estão caindo, e eles estão dominando, e mais territórios estão subindo no ranking, na classificação. Um dia eles vão começar a ter aquelas classificações internas das pátrias, muitos eliminados, e eles vão subir mais, e eles vão chegar na Copa do Mundo. Eles vão começar a mais poder, ambos ganhando potência e poder, e no final eles vão se reunir num jogo final, na Copa do Mundo, e só uma equipe vai vencer, e outra vai para casa triste, derrotado. Só um vai reinar campeão, só um vai vencer. E esse é um tema principal. Você tem o Império Romano ganhando território, conquistando, até religiosamente, montando imagens, ídolos e imperadores. Ele é o Senhor. E você tem esse grupo de cristãos ganhando almas, batizando pessoas, crescendo em números e
Apocalipse é o jogo. Só vai ter segurando a taça. A coroa de vitória. No final, só uma. Eu estou de volta na apostila, este é um tema principal do Apocalipse. Enquanto existir uma época de tempo de sofrimento, Kairos, aquela 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tempos e meio tempo. Enquanto tem esta época de sofrimento para os cristãos, a sua fidelidade eventualmente vencerá. É futuro para eles que estão lendo o livro nos primeiros dias aqui. Eventualmente vencerá a batalha e eles serão vitoriosos. Alguém conhece Romanos 8:37? Mas somos mais do que vencedores, mais do que Nike. Os romanos precisavam ouvir isso, eles moravam no capital. Nós já fizemos esse exercício semana passada, mas nós vamos fazer de novo, porque enfatiza o que Apocalipse 5:10 está falando sobre este reino, já constituído reino, reinará sobre a terra. Como assim reinará? Vamos ver. Capítulo 2, versículo 7. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse foi o que ele falou para a igreja de Éfeso. Olhe para o que ele falou para a igreja de Esmirna. Versículo 11. Aquela que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Veja o que ele falou para a igreja em Pérgamo, aquelas que vão ser fiéis, aquelas que vão se arrepender. Alguns estavam pisando na bola, achando que está tudo bem. Não estava nada bem, Cristo ficou bem na cara deles, dizendo, não é nada bem. Não é nada bem. Está na hora de se arrepender. Mas para aquelas que vão se arrepender, ele falou no versículo 17, aquela que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, darei do maná escondido. O que ele falou para a igreja em Tiatira, depois de chamar eles para arrependimento, versículo 26, aquela que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a autoridade para as nações. Capítulo 3, a igreja em Sardas, depois que ele chamou eles para viver corretamente, versículo 5, eu não sei se você gosta de sublinhar uma palavra na sua Bíblia, mas se você não sublinhou essa, ou marcou nas anotações de algum lugar, você perdeu a mensagem sobre o que significa reinarão. Aquela que versículo 5, 3:5, o Nike será igualmente vestido de branco, o vencedor. O que ele falou para a igreja em Filadélfia, capítulo 3, versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Esta é a coroa de vitória, em grego, Stephanos. E só cristãos usam esta coroa no livro. Não deixe ninguém tirar a sua coroa de vitória. Versículo 12. Farei do Nike, uma coluna no santuário de meu Deus. O vencedor, uma coluna. Capítulo 3, versículo 21. O que ele falou para a igreja de Laodiceia, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também. Eu venci e sentei com meu Pai. Capítulo 5, falando do Cordeiro, que é digno de abrir o livro. Versículo 5, então um dos anciões que me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Capítulo 6, estão abrindo os selos, e o primeiro selo aberto, um cavaleiro num cavalo branco, chegou diante do trono de Deus, e ele foi dado uma coroa, aquela coroa de vitória, e no final do versículo 2 diz, ele cavalgava como
Vencedor. Determinado a Nike, vencer. Está vendo uma palavra repetida? Quando você vê uma palavra repetida nas escrituras, você sabe o tema do livro. Pula para capítulo 12, versículo 11. Está falando sobre aquela mulher que deu à luz, e o filho levado para o céu, e Miguel dá uma surra no dragão, e o dragão agora está perseguindo os cristãos no planeta Terra. E versículo 11, eles, os cristãos, Nike, eles o venceram. Como os cristãos venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Que bom que ele morreu na cruz por nós. Pela palavra do testemunho que deram. Eu vi ele vivo. E eu não vou negar Cristo nunca. Eu sei o que a palavra de Deus diz. E diante da morte, não amaram a sua própria vida. Ou eles morreram fisicamente pela causa. Nike! Eles estão reinando sobre o perseguidor. Capítulo 15, versículo 2 tem que ser a chave de todos esses Nikes no livro. Capítulo 5, versículo 2, nós já lemos, vamos ler de novo. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. E este mar, se você olhar em capítulo 2, é aquela mar que está diante do trono, do palco, de toda esta peça. Nós estamos naquela mesma cena de novo de capítulo 4, diante do trono de Deus, e tem um mar na frente. E tem esses santos junto ao mar, estão em pé junto ao mar. Quem está lá? Os que Nike. Os que tinham vencido a besta. Quem está segurando a taça? Copa do mundo. Copa do universo. Por toda a eternidade. Eu te garanto, não vai ser a besta nesta história. É os seguidores de Jesus Cristo. Continua, capítulo 17. Capítulo 17 começa a descrever a batalha do Copa do Mundo deste livro. A batalha de Armagedon. E nós vamos falar sobre Armagedon nas lições para frente. Mas eu quero te mostrar o jogo. Versículo 14. Guerrearam contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os Nike. Os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos. Que mais? Capítulo 21, versículo 7. O Nike, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Este é onde eu quero me encontrar. Está vendo a palavra Nike no livro? Enquanto existir uma época de tempo de sofrimento para os cristãos, a sua fidelidade dentro do reino, eventualmente eles vão vencer a batalha contra aquelas que querem detonar o reino. Eles serão vitoriosos. A palavra Nike é uma palavra grega usada hoje para uma marca de equipamento de atletas. E dentro do livro, dentro da sua apostila, eu coloquei as diversas maneiras que ele aparece no livro. Nikon é vencedor. Nikasa, vencer. Nikese, vencerá. Grego é igual ao português. São verbos conjugados. Inclusive, os substantivos são flexionados. Eles colocam a preposição no final de cada preposição, de cada substantivo. Mas, Apocalipse 5, versículo 9 e 10 faz um pouquinho mais de sentido agora. Eles já são reino, mas eles estão numa guerra feroz. Satanás está usando o Império Romano para persegui-los. E quando vai terminar? Daqui a pouco, meu filho. Daqui a pouco nós vamos vencer a guerra e nós vamos reinar campeão sobre eles. Eles já estão reinando, mas eles vão eliminar o adversário de vez. Este é Apocalipse 5, versículo 9 e 10. Agora, na próxima página da sua apostila, esses pensamentos sobre o reino,
estão em harmonia com o que Jesus disse sobre o seu reino enquanto falava com Pilatos. Então vamos abrir nossa Bíblia para João capítulo 18. Jesus está prestes a ser crucificado e tem uma pergunta apresentada por ele. João capítulo 18, versículo 33. O que Jesus vai falar é idêntico ao que Apocalipse fala. João 18, versículo 33. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Perguntou-lhe Jesus: "Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito?" Respondeu Pilatos: "Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez?" Disse Jesus: "O meu reino não é deste mundo." O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pode ser mais claro? Então, você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: "Tu dizes que sou eu, rei. De fato, por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem." Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui." Então, pela descrição no Apocalipse e pelas próprias palavras de Jesus, nós não devemos pensar sobre o reino de Jesus como um reino físico, como os reinos deste mundo. Não é reinar na terra, mas ser vitorioso sobre os habitantes da terra, os perseguidores da igreja, como nós vimos em capítulo 5, em capítulo 6, versículo 10. Até capítulo 5, 10, vocês reinarão sobre a terra? É a resposta da pergunta em capítulo 6, 10. Soberano, até quando vai deixar eles nos matar? Espere, nós já vamos ganhar o jogo. Guarde um pouquinho mais. Estamos jogando. Eu te garanto, eu vou vencer essa. Não se preocupe. Então, ao invés de um reino físico, é um reino espiritual. E os primeiros cristãos, desde Atos capítulo 2, estavam dentro dele. Agora vamos comprovar isso com mais uma leitura do Novo Testamento, Colossenses capítulo 1. Interessante Colossenses. Colossenses foi escrito 30 anos depois de Atos 2, mas 30 anos antes do Apocalipse ser escrito. O que Paulo falou 30 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito. Colossenses 1, versículo 13. Pois ele, falando de Jesus, ele nos resgatou. Está vendo o verbo? No passado. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho. Ele fez isso no passado, em Atos 2, 30 anos antes. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção é aquela palavra sofisticada que significa Jesus pagou, Ele me comprou com seu sangue. Então Colossenses afirma que o reino foi estabelecido já. Então, por que alguém está tentando falar que Cristo... Sabe o que a mundo das denominações fala hoje em dia? Bem resumido. Eles falam que Jesus veio no mundo, inicialmente, para estabelecer seu reino. Ele foi rejeitado pelos judeus, foi crucificado e ele não conseguiu.
Oh, que coisa não deu certo no meu plano. Ok, vamos fazer plano B, a igreja. Então em Atos 2 ele começou a igreja e futuramente Cristo vai tentar de novo estabelecer seu reino na planeta Terra por 1000 anos. E eu te falo, já leu a Bíblia? Uma vez. Eu sei que pode ler todas as revistas que estão distribuídas no sábado, mas já leu a Bíblia. E quem lê sai daquilo, porque a Bíblia é claro. O reino já foi estabelecido muito tempo atrás. Este reino começou em Atos 2, depois que Jesus subiu para sentar no seu trono eterno. E eu coloquei entre parênteses na sua apostila um pequeno resumo de um estudo que podíamos fazer por 1 hora ou 2. Marcos 9, versículo 1. Jesus prometeu que seus discípulos, alguns vão morrer. Judas morreu, ele não viu. Os outros viram o reino chegar. Atos capítulo 1, versículo 9, mostra Jesus subindo da terra nas nuvens, indo a algum lugar. Onde? Leia Daniel capítulo 7. Ele está indo para o ancião de dias para sentar no seu trono eterno. E quando ele sentou, Atos 2 aconteceu. O Espírito Santo foi derramado. Atos 2, se você ler com cuidado, é um cumprimento de Isaías 2. Nos últimos dias, em Jerusalém, para todas as nações. Exatamente o que aconteceu em Atos 2. Todas as nações reunidas em Jerusalém. E Pedro ficou de pé e diz, adivinha qual dia é essa? É o começo dos últimos dias. Daniel 2 é cumprido em Atos 2. Foi dito que vai ter uns 4 impérios mundiais, Babilônia, Pérsia, Grécia e os romanos, em Daniel capítulo 2. E nos dias do quarto reino, diz Daniel 2:44, Deus vai estabelecer seu reino. O Babilônia caiu, Pérsia caiu, Grécia caiu, quem está em pé nesses dias? Os romanos. Jesus estabeleceu seu reino nos dias dos romanos. E Apocalipse, ele eliminando eles, de vez. Ele vai ganhar o jogo. Não vai ter um império mundial dos romanos. Ele vai exterminá-los. Porque eles estão tentando ser exterminados por Satanás usando este império. E Joel capítulo 2, falando de quando este reino vai ser estabelecido, é quando o Espírito é derramado.